O que devemos levar em consideração ao interpretar a transferência? Muito se pergunta sobre a transferência nos meios de transmissão da psicanálise. Ela é um elemento fundamental para a análise, pois é o momento em que os conteúdos do analisando passam a ser despejados no analista. Olá, eu sou Marcos Simões e hoje o nosso assunto é interpretação da transferência. Quer saber mais sobre esse assunto? Então acompanhe esse vídeo e não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal da EPC caso você esteja chegando aqui agora, ativar os sininhos aí para você receber as notificações e também mandar os seus comentários, suas dúvidas, que nós vamos aqui respondendo para você. Roda a vinheta! Quando falamos de transferência, existem muitas questões que surgem, especialmente nesta. Quais são os elementos que nós precisamos considerar sobre a transferência? O que nós devemos levar em consideração para fazer essa interpretação? Vamos começar pelo seguinte ponto. Sabia que a transferência não pode ser reduzida somente a partir de uma figura, a figura paterna ou a figura materna, ou apenas uma delas, nem mesmo considerar somente o pai ou somente a mãe? É isso mesmo. Para interpretar uma transferência, nós precisamos levar em conta que não se trata somente de uma única possibilidade. Assim como nossas lembranças podem sofrer alterações com o tempo, a situação transferencial também pode ser afetada por isso, porque ela está contida de muitos elementos que representem mais do que uma única figura transferencial. Uma mesma figura transferencial pode ser transferida de várias formas. Um pai pode ser bom, o mal, o bravo, o relapso, o alegre, o bonzinho, o malvado, seja o que for. Esse pai está sendo transferido. Tudo isso sequencialmente numa mesma sessão e sem uma ordem exata e nem mesmo cronológica. É por esse motivo que um psicanalista deve estar atento a tudo o que acontece dentro do set. Outro fator importante é que o analista também deve ter ciência de que vai estar ocupando um lugar sem gênero e sem regras específicas, porque ali no set serão vividas as mais diversas experiências transferenciais. Um analisando vai transferir para o analista todos os tipos de conteúdos que surgirem em sua mente. O que tudo isso quer dizer? Que um analista pode estar fazendo o papel da mãe, que acolhe e ao mesmo tempo também está fazendo o papel do pai castrador e vice-versa. Fazendo o papel do pai que protege e da mãe que trata com desleixo, com descuido, com desamor. Tudo isso pode acontecer de forma misturada. E olha que estou dando apenas um exemplo do que pode ocorrer, pois na verdade muitas outras figuras transferenciais podem surgir. Um analista precisa compreender qual é o papel que o analisando está assumindo naquele momento. Ou seja, precisa vencer as suas próprias resistências quanto aos conteúdos que surgem. O que acontece muitas vezes é que o analista também acaba criando um tipo de reducionismo da fala do analisando, como se o que fosse válido seria apenas o que ele fala dentro do setting, como numa conversa normal, como num bate-papo. O analisando precisa expressar seus conteúdos de forma livre e aberta, enquanto cabe ao analista suportar esses conteúdos. A análise não se dá somente pela questão da transferência, mas sim da interpretação dessa transferência. Não é a transferência que traz resultados e nem o apontamento dela, e sim a construção que é feita e o entendimento que é tido a partir dela. Nem tudo é transferência no set analítico. O analista também deve estar atento aos conteúdos que o analisando está trazendo, pois ele pode estar num processo de acting out, ou então apenas passando por uma resistência. E seguindo esse mesmo pensamento, também é preciso entender que o analisando não permanecerá somente na transferência negativa ou somente na transferência positiva. Ele pode transitar por elas, causando vários entendimentos numa mesma sessão. Se o analista não estiver atento a esses conteúdos, ele pode acabar confundindo e a sua própria transferência pode aparecer nesse momento. É preciso aprender a lidar com a criança e com o adulto que aparecem na sessão ao mesmo tempo. Saber que o analisando vai transitar entre seus conteúdos, indo e vindo, lembrando e esquecendo, agindo, falando, pensando, às vezes até se calando. Estas são algumas das percepções mais importantes que o analista, uma vez que ele esteja dentro do set, precisa entender sobre o analisando.
e entender também que o analisando está representando, sempre estando aí de mente aberta e com uma atenção muito grande voltada para aquilo que há além das palavras. Além disso, o analista também precisa compreender o vazio das falas, a falta de vínculo, a descredulidade do analisando, enfim, todos esses elementos que também necessitam da construção da transferência. É por isso que entender dos tipos de transferência também é algo que todo analista deve ter em sua mente. Já falamos desse assunto, tipo de transferência, em alguns vídeos passados. Se você ainda não viu, basta aí rever a nossa playlist, rever aí os nossos conteúdos que você também vai encontrar. Eles são fundamentais aqui para a clínica psicanalítica. Seria como se o analisando devesse sair da posição narcísica que ele ocupa em relação aos seus conteúdos, ou seja, fechado em si, não trazendo esses conteúdos, indo para uma posição edipiana, em que o analista passa a fazer parte da sua realidade e ele passa a reviver essas experiências passadas. Aí sim a interpretação pode ser possibilitada. A interpretação e compreensão da transferência são também importantes, até mesmo na transferência erótica ou erotizada. Por quê? Porque o analista também passa a ter uma função a qual vai ser ali o recipiente para receber aqueles conteúdos. O analisando espera algumas reações do analista, que poderá compreender isso somente se permitir que esses conteúdos realmente sejam expostos. Nesse caso, os analisandos esperam pelo menos 3 reações que nós podemos citar aqui. Número 1 seria a frieza e a indiferença pelos seus sentimentos, como pode ter acontecido no seu passado. A segunda seria uma posição defensiva do analista, desconcertada, aquela coisa em que muitas vezes uma pessoa numa posição narcísica quer causar no analista, uma reação a qual o analista se vê ali, digamos assim, recuado na sua fala. A terceira seria a conquista da figura do analista, que naquele momento está representando outra pessoa. Numa psicose de transferência, por exemplo, o analista deve se manter fora das provocações do analisando, mas não tão fora ao ponto de se desligar do analisando e quebrar esse vínculo. Ele deve seguir com a escuta, se emprenhar na análise, mas ficar fora das provocações, uma vez que se trata de uma situação analítica e o analisando está representando o que viveu. Um analista, quando ainda está em débito com sua própria análise, deseja muitas vezes ser elogiado pelos seus trabalhos, que seus resultados sejam apontados e reconhecidos, que o analisando o adore. Porém, em situações de transferência positiva, o analista deve receber esses elogios, é claro, e seguir com a análise, para poder entender o que o analisando quer dizer com tudo isso, sem se gabar pela posição que o analisando coloca. Por outro lado, nós temos a transferência negativa. O analista deve construir a capacidade negativa, ou seja, de suportar o conflito. Se não suportar, a análise pode ser afetada. Está compreendendo que interpretar a transferência não é tão simples, mas é fundamental para qualquer psicanalista? Existem muitos detalhes que devem ser levados em consideração que precisam ser entendidos. A interpretação da transferência vem numa linha de conduzir o analisando a entender de onde está vindo a sua reação e perceber também de onde vem a sua forma de agir atualmente, pois tudo é construído a partir daquilo que foi sendo vivido no passado, especialmente na infância. Com a interpretação da transferência, o analista deve levar o analisando a reviver momentos e situações e conseguir conectar aquilo que viveu com o que se vive hoje, ligando os pontos que o conduzem a fazer a mesma coisa, ou seja, a repetir determinados comportamentos e reações. É a partir dessa transferência que o analisando vai poder desconstruir o que viveu e reconstruir uma nova forma de agir. Desconectar a criança que tinha do adulto que existe hoje, fazendo com que ele tome novas atitudes que vão eliminar os seus sintomas. A interpretação da transferência também faz com que o analisando toque em pontos que antes jamais eram tocados, fatos que jamais eram citados ou narrados, em memórias que ficaram recalcadas, criando uma interpretação própria sobre quem ele é e quem ele deve vir a ser. As resistências da mente vão surgir para evitar que determinados conteúdos venham para a consciência, pois podem estar sendo entendidos como prejudiciais.
O analisando é levado a acessar esses conteúdos, mesmo que aos poucos, para que possa estar cada vez mais próximo de si e sair da posição de seu único desejo, que é o de não desejar. A transferência é a abertura para a não repetição e vivência direta com a realidade, saindo da fantasia narcísica e entrando numa posição de vivência daquilo que realmente existe e acontece. Ela passa a ser, então, muito importante e, quando bem interpretada, traz ao analisando a oportunidade de romper com o seu passado e viver de acordo com o seu presente para poder construir, sim, um futuro diferente, sem os sintomas que venham a afetar. Ficamos por aqui hoje. Se você tem dúvidas sobre esse tema, manda aqui nos comentários que nós vamos responder para você. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!